Show. Bom, a galera que tá na sala aí, né? Essa é uma nova proposta, aproveitando, né, que vem acontecendo no mundo, né, todo mundo em casa. Então, a ideia aqui é trazer os amigos, né, para compartilhar experiências. Nós temos aqui 5 interlocutores, eu vou fazer a mediação, e a gente tem aqui também o moderador, que é o Fred, né? Os interlocutores, eles vão estar analisando algumas perguntas, né, que estarão sendo feitas, né, no bate-papo. Então, quem tiver alguma pergunta, pode fazer através do bate-papo. Os interlocutores vão acompanhar e vão estar fazendo as perguntas diretamente para o Fleury, ok? Fleury, para quem não conhece, né, acho que pouca gente não conhece o Fleury. Fleury é uma das grandes referências, né, nacional e internacional, 8 vezes recordista mundial, né? É um piloto que tem uma vasta experiência no voo livre, né? Foi um dos pioneiros aí no cross country, né? E também um cara que inventou muita moda, né, para alcançar seus objetivos. E se deparou com alguns limites. E é essa a proposta que a gente está trazendo aqui hoje, né? Até onde a gente pode ir, né? Quais são os nossos limites para alcançar os nossos objetivos. Então, isso aqui é uma proposta da gente gerar um bate-papo, trocar experiência, nada de formalidade. É por isso que a gente tem tantos interlocutores, né, para poder fazer um trabalho aqui bem dinâmico, né, nada de entrevista, beleza, galera? Então, o Fleury, ele vai passar um pouco da experiência que ele viveu, uma experiência muito bacana. Apesar de ter os slides ali, ele não vai seguir os slides, porque aquilo ali é uma proposta de palestra, que o Fleury também é um palestrante do EMP, né, palestrou praticamente em todos os EMPs, foi foi praticamente o criador do EMP, né? Então, foi o diretor técnico da CBVL, que fez parte de toda essa mudança, né, que nós temos hoje no nosso esporte. A proposta aqui não é passar a noite, né, batendo papo, é basicamente 1 hora, né? A gente agradece a disposição do Fleury, né, de todo mundo que está aqui hoje participando desse bate-papo. A gente espera que seja muito todos, né, e que a gente consiga acrescentar na vida das pessoas que realmente querem desenvolver no esporte. Beleza, galera? Fleury, com você, meu irmão. Beleza. Então, eu vou aproveitar esse momento, cara, que a gente está passando, quer dizer, o planeta todo está passando, para contar uma experiência que aconteceu com a nossa família aqui. Dia 2 de março, foi aniversário do meu filho mais velho, e, aliás, o segundo, né? Janeiro, passar aniversário com a namorada Lala, ele foi numa festa de casamento de uns alemães. Eu acho que foi lá que ele pegou isso. E aí, ele voltou depois de uns 3, 4 dias, começou com sintomas do corona. Nós fizemos levamos para o hospital, fizemos a análise lá e deu positivo. Deu um contraprova positivo também. Nós ficamos desesperados. Foi um dos primeiros em Brasília, o caso era, se não me engano, foi o 19º, e a namorada dele também ficou, e nós ficamos sem saber, ninguém sabia direito como é que funcionava, etc. E aí foi seguindo, o próprio laboratório ficou curioso e pediu para fazer amostra de 3 dias para ir monitorando ele. E aí o vírus foi baixando até que zerou. Esse processo todo durou mais ou menos 22 dias, é bom para vocês saberem, desde que ele veio da viagem até ele ficar zerado. Os sintomas foi só de uma gripe normal, ele ficou com febre, depois diarreia, deu uma dorzinha de cabeça e tal, não teve muita falta de ar, teve um pouquinho só, mas não teve nada, durou uns 3, 4 dias. Já a minha filha pequena, quer dizer, pequena assim, ela fez 8 anos em quarentena, com máscara no rosto, tadinha, aqui dentro, todo mundo, e ela já foi um pouco mais grave, ela ficou com falta de ar, e a coisa piorou um pouco, e aí foi ao médico, fez exame de tomografia do pulmão, fez tudo que é exame, oxigenação no sangue, deu tudo ok, ela voltou para casa e continuou com
o medicamento em casa e, graças a Deus, está todo mundo bem. Agora, engraçado que o exame dela deu negativo. O meu exame da Lu também deu negativo. Como com 4 pessoas morando na mesma casa, com toda essa virose maluca aí, e antes de saber, a gente já tinha um convívio normal, acorda, beija, vai embora, beija, tá no carro, não pegamos, né? Eu acho que todo mundo pegou, só que cada um tem uma reação diferente, e o exame também não acusa tanto assim, se não tiver do Natal da janela viral, etc. Hoje está todo mundo bem, continuamos de quarentena, preocupadíssimo, que aumentando muito o número de casos aqui em Brasília, mas é bom passar essa experiência para vocês também, para vocês terem noção do que é isso, né? Que a gente, como a gente foi um dos primeiros, foi interessante ver que até os hospitais não sabiam direito o que faziam, sabe? É todo mundo desesperado, informação demais em cima, e eu não sei se a gente deu sorte, eu não sei o que acontece, mas graças a Deus está tudo bem aqui. Então, foi um sufoco danado, mas estamos vivos. Passei por mais uma aqui. Beleza, o que mais? Aí, o que você tinha que conversar sobre o quê de voo? Eu nem sei voar mais, não voo mais um tempão. Estamos de quarentena aqui querendo voar, sem poder. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas aqui em Brasília, cara, um cara está fazendo 2 anos agora, vai fazer 2 anos, apareceu um cara depois de 38 anos e fechou a rampa, dizendo que é dono da rampa de Brasília. Depois de 38 anos de uso, ninguém nunca foi aparecer o dono, dizendo que é dono e virou na força, assim, um esbulho, entrou, amarra, arrancou tudo, jogou nosso trailer fora, botou cara armado lá dentro, e nós estamos com um processo judicial para tentar recuperar. Inclusive, queria ter uma força de vocês, todos os voadores do Brasil, aí, para assinar uma proposta. A gente está fazendo uma proposta de desapropriação da área, mas depois a gente fala sobre isso. Mas é triste, assim, um voo histórico, né, do Brasil, porque Brasília é famoso, todo mundo chegando para lá, e aparece um maluco dizendo que a rampa é dele, que não é dele, inclusive, porque as terras dele só vai até a metade da rampa, a rampa mesmo, essas terras de baixo, inclusive a divisa de município. Essa é uma briga longa de justiça aí. E aí já tem quase um voo direito. Aqui tem uma rampinha menor, a gente faz um voozinho outro. O ano passado tem 3 voos só, cara. Aqui, disso. Foi um desânimo danado. O cara simplesmente, um cara simplesmente acabou o esporte. Absurdo isso. Ele falou ali, é o Japa. Estamos ouvindo, é o Japa que está falando aqui. Eu conheci você, a primeira vez que eu te vi foi lá em Araxá. Um dia que você jogou um reserva lá, você lembra? Que você jogou um reserva porque choveu na vela, a vela desabou, você lembra disso? Me enganaram, rapaz. Me deram uma vela que não podia molhar, eu não sabia. As velas hoje em dia todas estão assim, rapaz, impressionante. Aí, a gente admira pra caramba, vejo você um dos caras mais inspiradores que tem no Brasil, e você é um cara casca grossa, né? A gente para ser piloto, ponto, né? A gente tem que ser casca grossa mesmo, e eu vejo muito isso em você. Eu queria que você contasse pra gente, né? Eu ouvi sua palestra no EMP, eu vi que você sofreu um acidente sério, grave. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência com a gente, e eu queria que você fizesse uma análise aonde que você errou, né? O que você poderia mudar nessa trajetória sua, para a gente não ter que aprender sozinho com os próprios erros, né? Aprender com erros dos outros. Então, entendeu? E você poder passar um pouquinho dessa experiência pra gente. Beleza, irmão? Beleza, velho. Então, eu acho que se encontrou, eu acho que eu te conhecia antes disso. Acho que foi numa dessas idas aí em Espírito Santo, aí, eu acho. Foi antes desse reserva. Esse reserva foi engraçado, porque eu fui para não voar lá, eu fui chamado para ajudar lá no campeonato em Araxá, e o Bruninho emprestou essa vela nova aí, e eu não sabia, minha vela eu entro dentro de raio, não tem problema, dentro de chuva, tempestade. E aí esse tecido novo aí pegou uma chuva, cara, deu uma espirrada nela, ela caiu. Entrou em voo, tive que jogar o reserva, triste. Foi legal. Então, cara, assim, a minha vida toda foi meio aventura, né? Então, a história minha, quando comecei, foi em 93.
Então, estava começando ainda o esporte, assim, quer dizer, já tinha começado um pouco, mas era muito cru ainda. A gente não tinha muito lift, muita coisa sobre voo de lift, ou voo de falésia, etc., mas não tinha coisa de térmica, né? Não tinha experiência para ser passada, não tinha muitos voadores de térmica, de parapente. Tinha de asa, mas não de parapente. E aí eu fui o primeiro, eu fui paraquedista militar, né? Servi o exército só, e depois eu comecei a ter salto livre civil também e tal. Daí veio o gosto pelo voo, pelo ar. E aí eu tive, logo depois que eu saí do exército, eu tive um acidente em moto, que aí o carro passou por cima, quebrei a bacia inteira, e aí fiquei com um problema na perna e tal. Não sei se alguém me conheceu há muitos anos atrás, eu tinha até uma perna mais curta, tinha que botar uma bota para compensar, antes de uma cirurgia que eu fiz, aí tive bota de quadril. Tá escutando aí? Estão ouvindo? Pode falar, Felipe. E aí, o que acontece? Quando eu vim voar aqui, eu fiz aquele curso básico normal de 15 dias, 20 dias assim, no lift, e aí eu vim voar aqui, cara, eu mesmo, ainda bem que tinha uma bagagem do exército, eu vi que não tinha condição do que foi passado para mim, o conhecimento que eu adquiri no curso, para eu voar numa condição casca grossa dessa, que era aqui. E aí eu fiquei com medo, assim, então eu demorei um pouco, aí eu ia muito para o Rio, comecei a fazer lift lá e fazer alguma coisa, aí eu pedi para o Paulo Pinto, que foi meu instrutor, fazer fechamentos com a gente via vídeo, mas ninguém fazia fechamento, não existia CIV, né, cara? E aí eu fiz uns fechamentos lá, ficou horrorizado, porque ninguém sabia, nem o instrutor sabia o que ia acontecer, nem eu, só via no filme, então faz. Aí eu fazia. E aí era assim. E aí a coisa, depois que eu peguei uma certa mão, eu comecei a voar em Brasília, mas devagarinho e tal, começando a fazer um lift ou outro, e fui aprendendo praticamente autodidata, assim. Em termos de voo, da técnica de térmica, de entender como é que foi a leitura da térmica, o que é um voo de cross, o pessoal de asa daqui me ajudou muito e me foi me passando esse conhecimento, fiquei amigo deles, foi passando esse conhecimento. Agora, o domínio do velame em fechamento, em segurar onda, assim, da condição forte, cara, foi praticamente autodidata, assim, não tinha uma referência, né? Você tinha aqueles livrinhos falando, mas na hora do vamos ver mesmo, é o que vai acontecendo que a gente vai descobrindo. Eu sou um sobrevivente, vamos dizer assim, graças a Deus não tive nenhum acidente, né, até então, nesse começo na carreira toda, e aí daí fui evoluindo, e aí como a condição é muito grossa aqui em Brasília, era, né, naquela época, era muito vento, e eu tinha que acompanhar as asas, então eu era o patinho feio no ninho das águias, né. Eu tinha que tentar acompanhar a asa e tal, então naturalmente, para mim isso era normal, eu tentar acompanhar a asa, isso sem eu saber, eu estava desenvolvendo uma técnica de rapidez, de tentar, de conhecimento de termo, de tentar acompanhar a asa para chegar em Brasília. Inclusive, eu fui o primeiro a conseguir chegar em Brasília, 74 quilômetros no GPS, foram 5 horas e 22 minutos. Meu Deus. Parapente de altíssima performance tinha 7,3 de LD. Hoje, a galera sai com parapente de saída de escola com 8,5 e reclama que não tem. Eu fico impressionado com isso. Mal sabia que está num avião na mão e reclamando. E aí a evolução acontecendo naturalmente, assim. Aí um belo dia, aí eu comecei a aprender a voar, aprendi realmente porque nessa época, a maioria da galera não sabia tanto isso, né? Então, eu me destaquei muito por causa disso, porque como eu desenvolvi isso, quando eu ia para campeonato mundial, não era eu que sabia, era a galera que não sabia. Era assim, mais ou menos básico. Eu vejo dessa forma, assim. E o campeonato é muito importante para aprendizado. Você aprende a olhar de outra forma, você aprende a incorporar o parapente em você não preocupa com voa sozinho, você fica muito preocupado com o seu equipamento, a condição tudo em volta, você fica analisando o tempo todo, então você perde muito tempo, fica boiando lá 2 horas, e no campeonato faz você prestar atenção na prova. E está acontecendo na tua frente, no teu em volta, você esquece tudo isso, você desenvolve uma rapidez incrível. O campeonato, muito bom para evoluir
piloto. E aí, o que você quer? Sobre o acidente, né? O acidente é o final da história. Quer que fale o acidente agora? Não, eu quero que você conte a sua história toda. Eu tô curioso, está muito bom a sua história. Continua contando, por favor. Antes do acidente, Flori, eu acho assim, interessante para a galera mais nova aí entender o que você conquistou, né, o que você fez para conquistar, né? Essa trajetória sua é muito importante para as pessoas entenderem, né, o que você passou, né? Isso é interessante, eu acho que vale a pena você falar um pouco mais. Então, eu vou te colocar aqui sobre acidente, isso, não vou falar do nosso esporte em si, mas do que esporte é a própria vida ensina isso. Então, o que acontece? A gente está sujeito a um acidente ou uma fatalidade a qualquer momento. Você sai de casa, comprar um ponto de atropelado, pode cair um raio na tua cabeça, pode ter um infarto, você pode... Qual é a diferença? É de acontecer ou não acontecer. Então, assim, a gente às vezes não acredita que acontece com a gente, mas acontece. Essa história, por exemplo, que eu acabei de contar do Corona, foi forte, maravilhoso, mas podia muito bem ter virado para outro caminho e eu ter perdido um filho, ou eu ter falecido. Então, eu acho que, assim, a linha do sobreviver ou se machucar é muito pequena. Então, às vezes, a gente não acredita que vai acontecer, a gente vai estar sempre no limite, acostuma a ficar no limite, mas uma hora, cara, a gente sempre vacila. Uma hora você dá uma olhada para o lado, um mosquito pega na tua orelha, você vai bater a mão, é a hora que se acontecer a coincidência, você está mole, está vindo a condição e você está no lugar errado, se juntar esses três fatores, você dança. Então, acidente em todos os sentidos, não só no voo, mas na vida, é assim. Então, você está numa estrada, hoje não existe mais toca-fita, né? CD, você vai trocar o CD, vacilou olhando ali, vem um caminhão, você sai da pista, o acidente está feito. O celular hoje é muito comum, né? Então, eu acho que o acidente é muito isso. Então, apesar de eu saber, de ter passado por vários esportes radicais, eu fiz surf, fiz motocross, canoagem para caramba, rios, correntes violentos, fiz viagens assim de mês em Rio Araguaia, Tipuravan, tudo. Então, a minha vida sempre foi aventura e... Oi? Quem perguntou o quê? Alô? Não pergunta, não. Pode continuar. Deu uma... Tá escutando? Tá tranquilo. Como se já pediu para falar alguma coisa, só que a esposa está assistindo novela, e aí o som vem para a gente aqui, tem que ficar desativando o som dele. Tranquilo. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente que convive muito com o perigo o tempo todo, a gente acostuma com isso, né? Você acha que não é tão assim e tal, até a hora que acontece. Então, no meu caso, mais ou menos isso, assim, eu sabia, quer dizer, é uma lei básica que eu tenho, que todo mundo tem que ter. Toda vez que você muda de uma aeronave, você muda de um parapente, você tem que passar por um período de adaptação a essa nova vela, entender essa vela, qual é o ponto de stall dela, o que é a reação dela, o que acontece com o fechamento, etc. Na aviação é a mesma coisa. No avião, por exemplo, você tem um brevet, um certificado para voar aquele avião. Quando você passa por outro avião, você é obrigado a ter tantas horas no outro tipo de avião, apesar de ser um avião também. Então, essa lei básica de, olha, vou começar a voar um parapente novo agora, eu tenho que me afastar da parede, eu tenho que ter certas horas de voo para me adaptar a ele, para depois sim eu começar a tentar os limites desse equipamento, né? Isso é básico. No meu acidente foi isso, eu voei duplo um mês quase treinando um voo duplo pesadíssimo, né, que a gente fez uma vela, a Sol fez uma vela gigantesca, muito legal, um planeio absurdo, só que ela era muito pesada de comando. E a gente estava muito pesado também. E a gente voava 8 horas, 10 horas todo dia, 11 horas, eu fiz até 12 horas lá. E fazendo curva, e botando peso e força, peso e força. E aí a gente conseguiu bater 2 recordes mundiais lá nessa época, e logo depois descansamos 2 dias, e aí eu fui pegar um protótipo, uma vela que está sendo lançada, super aplicada de competição, e fui treinar. Aqui o que aconteceu?
juntou as 3 coisas que eu falei. Eu tava grosso, com a mão grossa, não estava com a mão afinada para aquela vela, decolei, a condição estava fraquíssima nesse dia, que é raro, porque normalmente Patu o vento é fortíssimo, então você decola, já tomou fechado ou não, você sai subindo, e nesse dia estava fraco, então todo mundo decolou, começou a pregar, e eu fui já começando a ralar, bem encostadinho na pedra, mas não queria afundar, queria voar mais. E aí eu estolei essa vela. A vela é tão delicada, mão grossa, eu apertando o lift, assim, encostadinho na pedra, eu estolei a vela. Aí quando eu soltei para ela recuperar o voo normal, tinha uma pedra na frente, não tinha como, eu ia enfiar a cara. Eu tive que manter o stall. Isso é inflação de segundo, né, que você pensa assim. E aí eu fui segurando, fui até bater na pedra. Quando eu fui bater na pedra, que a pedra encostou em mim, eu falei, chegou. Aí eu estolei, eu fiz um full, porque eu estava com medo de bater, lá era um abismo, eu estava com medo de bater nessa abismo abaixo, lá embaixo. Então eu queria que a vela grudasse na parede para arrastar e pregar em alguma coisa. E deu certo isso. Só que eu errei o cálculo do impacto. Eu achei que a pedra já estava perto, e eu meti o full e acelerei, não bati. Quando eu bati, a porrada foi muito forte. Aí eu bati na pedra, fiquei pendurado no abismo, e nessa que eu bati na pedra, minha cabeça foi para trás e eu explodi a C3. Tive fratura de C3, não movimentava mais nada do pescoço para baixo, foi terrível. E você vê, então uma coisa tão besta, um vacilo do básico que a gente faz, anos de voo, pô, já fizemos cada coisa muito mais perigosa do que isso, arriscando dentro de buraco, dentro de fechamentos horríveis, entrando dentro do tempo todo, brincando com o saci, e vai ter um acidente logo um dia calmo, parado, que não tinha nada para acontecer, por falta de seguir o mandamento básico. Você acha, não, a condição está fraquinha, não precisa sim. Então, a outra lição foi essa, né, de vida. E aí, nesse dia, o Cessou já tinha decolado, Saladini, não sei mais quem estava lá, Claudinha, eu acho que estava ainda para decolar, e aí eu fiquei pendurado na pedra, eles demoraram uma meia hora para conseguir chegar em mim, aquele Zé doido, tem lá em Patu, conseguiu descer o abismo, ficou segurando meu pescoço, né, para eu respirar, o pescoço mexia um pouquinho, parava o diafragma, o comando do diafragma não parava o comando de respirar. Então eu tinha que mexer o pescoço para eu conseguir respirar. Eles conseguiram me descer, eu fiquei numa fenda lá, pendurada lá, e aí isso foi 7h20 da manhã. O Fleury... Caiu. Não, tá legal, tá bacana. Você tá começando já a falar um pouco da história de como, né, começou a aumentar a janela de voo. A Nani fez uma pergunta exatamente sobre isso, né? Como que você identificou essa questão das, né, já decolando a partir das 5 horas da manhã? Deixa eu só fechar. Ok. Deixa eu só fechar essa história, então. Beleza. Tá, né? Para voltar nessa outra. Aí o que aconteceu? Aí o Saladini ficou revezando com o Cestel lá, segurando meu pescoço na posição que eu conseguisse respirar, até o bombeiro chegar. O bombeiro chegou 11 e pouco. E aí não tinha como tirar de lá, porque era um abismo mesmo muito complicado, e estava muito delicado a minha helicóptero. O helicóptero, ninguém tinha helicóptero na época, então o helicóptero teve que vir de Recife, e demorou pra caramba para chegar, e veio sem combustível, foi uma novela essa história aí. Mas eu sei que consegui ser içado, aí uma facilidade foi quando os bombeiros chegaram 11 e pouco, eles conseguiram botar um cervical em mim, né, uma cervical, e colocar numa maca, mas eu fiquei lá até 5 horas da tarde, tá? Aí o helicóptero pegou, me levou, e acabou o combustível no meio do caminho, ele pousou no meio da estrada, uma polícia rodoviária acabou me levar para o hospital, uma novela. Graças a Deus, consegui recuperar os movimentos, fiquei 8 dias tetra lá, e hoje, aí voltei para de novo e tal. Mas você vê, o limite das coisas, dos acidentes da vida, é um fiozinho de cabelo, cara. Então você pode passar para um lado para o outro, assim, sem nem perceber, sabe? A gente tem que ter atenção, isso dá valor à nossa vida.
vale a pena fazer isso, o risco todo, bobeira, por causa de uma brincadeira, né, cara? Por querer ficar num lift um dia ruim, depois de ter batido um recorde, tá um mês lá batendo recorde, fazer uma besteira dessa. Foi erro meu mesmo, não culpo parapente, não culpo condição, não culpo nada, foi relapso mesmo, né? Mas você acha que tem alguns avisos, Leori? Você tem que ficar ligado a algumas mensagens que geralmente, né, passa despercebida, a gente está só ligado e focado no objetivo e deixa muitas mensagens passando, né? Justamente. Alguma coisa que você deixou... Não, eu acho muito importante, Rodolfo, eu acho muito importante a gente seguir regras. Por que existem as regras? Porque já houve outros casos, é um aprendizado. A regra ela foi acontecendo por lição de vida de outras pessoas, concorda? Então, por exemplo, o cara foi lá e soltou o batoque, foi coçar a orelha na pedra, tomou uma fechada, bateu e morreu. Aí, você a regra, não se solta o batoque beirando a pedra. Aí você fala isso 30 vezes e o cara relaxa, nunca aconteceu, aí não começa mais a respeitar essa regra, solta para coçar o nariz, toma fechado e bate na pedra. Então, assim, tem certas regras, certas, como é que eu vou dizer isso, um comportamento assim, já definido, é muito importante seguir e respeitar. Então, hoje, voltando ao assunto do coronavírus, você vê, tem que usar máscara. Você vai ao mercado, cara, às vezes você vê 30, 40, tá nem aí, velho. Fleury. Então, as regras foram feitas para ser cumpridas. Eu acho que você não cumpre. Você pode não cumprir várias vezes, não acontecer nada, mas às vezes no dia que aconteceu um acidente, é porque uma dessas falhas houve. Mas, Fleury, Arley, tudo bem, meu amigo? Estou ouvindo. Saudade sua, meu amigo. Olha só, vou fazer uma pergunta para você, cara. Já entrando nesse assunto mesmo. Você não acha que essa não seria também um excesso de confiança? Quanto mais bagagem, mais suscetível a esse tipo de erro nós somos, pela própria autoconfiança? Sim, com certeza. Isso pesa também. Além muito das regras, né, que você estava falando. Sim, porque justamente é isso que eu falo. Então, você tem várias regras, você sempre segue essa regra, Aí você vai evoluindo, sempre segue essa regra. Você nunca vê nada acontecendo, aí você começa, às vezes, a dar uma relaxada. Daqui, dá uma relaxada dali, e aí coincidiu, já era. Então, realmente, depois de um certo tempo, você vai relaxando aquele teu cotidiano, né? Você é certinho o tempo todo. Chega uma hora você começa a relaxar onde acontece. Isso, com certeza, é excesso de confiança. Você vai achando que acontece, que já está dominando tudo, e aí vem. Com certeza. Okay. Fleury, Cléber aqui, da Câmara de Cavalini, porque o meu não está podendo falar, usar, não. É o seguinte, você é um dos pioneiros, você não tinha em quem se espelhar. Hoje nós temos o CIV. Gostaria de saber de você a importância que tem para os voadores e qual a etapa que o deve fazer o CIV. Até mesmo para poder ter essa experiência com fechamento, com mais segurança. Então, assim, isso é polêmico. É um assunto polêmico pra caramba, que tem muitos pilotos que não concordam com isso. Mas a minha visão é que o CIV tem que ser a primeira coisa, até antes do cara nascer. Não antes de voar, não, antes de nascer. Eu acho assim, a partir do momento que o cara consegue já voar, lá, fazer curva e tal, já se monta um liftzinho, a primeira coisa que tem que ser feito é um CIV. Eu não digo um CIV fazendo tudo que é fechada, mas fechamento básico, um front, alguma coisa que ele vai tomar em qualquer voozinho, qualquer lift. Então, isso é meu pensamento. Eu acho muito mais fácil, muito mais correto você ensinar tudo para o aluno logo de cara, porque ele já estava preparado, do que ficar, não, vai amadurecendo, aí depois você faz. Só que nesse amadurecimento ele pode tomar um colapso e não saber sair dele. Então, eu sou a favor, sim, de CIV imediatamente, porque os alunos eram CIV do começo. Só que CIV, assim, quem dava sou eu, né? A água, nada de lá, mas fechamento, o que era o CIV? Fechamento assimétrico, aprender a segurar um
fechada, manter a reta, manter a direção que você quer, um front, que sai de um front, um alta rotação, até um certo nível, porque é perigosíssimo. Então, e algumas coisas, sim, o stall, onde vai estolar, então isso é fundamental, eu acho. Eu acho obrigado. Quando o Rodolfo participou também, a gente que era lá da Confederação, foi uma briga. Eu não consegui obrigar todo mundo a vive P1. Eu queria estipular isso como regra lá. E ninguém contra, que é exagero. Eu acho que o CIV salva muita vida. O cara que sabe curar um fechamento, meu irmão, é muito mais ele se machucar. Ô, Fleury, Arley novamente aqui. Em cima disso que você está falando, eu junto a você venho de uma escola mais antiga, não igual a você, pelo amor de Deus, mas assim, para quem tem aí seus 15, 20 anos de voo, passou por uma adaptação, né, o próprio Rodolfo e vários pilotos, de que há um tempo atrás, se importava muito em pegar no equipamento e tirar dele, né? Fazer o cravete, stall de B, full, uma simétrica e tal. Hoje eu vejo um cuidado muito com a vela, com o piloto, não se pode exigir algumas coisas. Seria alguma coisa nisso? Hoje, assim, parece que se tem mais respeito pelas velas, porque eu acho que a gente tinha várias jacas e a gente fazia aquilo desmontar, mesmo sem fazer um CIV. Então, me veio isso na cabeça que você estava falando sobre isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, outra coisa polêmica, que é a maneira que eu vejo as velas de hoje. Eu acho que todo mundo fala assim, pô, as velas hoje são seguras pra caramba, que não sei o quê. Eu não concordo. Eu não concordo que as velas de hoje são mais seguras do que antigamente. O que acontece é que a gente mudou a pilotagem. Realmente, a pilotagem hoje, para essas velas, é outra maneira, é outro conceito, é outro nível de piloto, né? Você não tem aquele nível que a gente tinha antigamente. Agora, dizer que elas são mais seguras, cara, elas fecham um ar, você tem que abrir, você tem que botar ela para voar, você tem... Antigamente, a vela, se ela fechava, despencava e abria sozinha, você não precisa nem olhar para ela. Então, é meio polêmico isso, cada um fala uma coisa, mas eu não concordo que essas velas são tão mais seguras do que as antigas. O que acontece? Na aviação, deixa eu só concluir aqui, na aviação geral, você vai fazer um curso de piloto de avião, você, dentro do teu curso básico, do teu curso da hora, lá, o mínimo necessário lá para você fazer, você aprende um stall, você aprende uma curva fechada por um lado, isso, uma pane, tem que repousar, ou seja, você tem uma bagagem de panes, que se acontecer, para você já se acontecer, você já saber como é que se faz. Por que no parapeito não vai ter coisa que é muito mais suscetível a pane do que um avião, um carro, por exemplo? Entendeu? Então, como eu disse, é polêmico essa história. A minha visão, você tem que saber tudo da tua vela, com certeza. Segurança. Ok. Você acha que esses pilotos de hoje em dia, eles deveriam estar buscando isso mesmo, né? Principalmente os mais novos, conhecer esses pontos de stall justamente no CIV, certo? Seria isso? Com certeza, com certeza. É fundamental. Como é que você vai voar numa vela que você não conhece, cara, a reação dela? Perfeito. Pô, né? Em campeonato, alguma coisa, não tem jeito, cara. Esse esporte nosso é perigoso, cara. Todo mundo se machuca um dia, é perigoso pra caramba, qualquer vacilo você tá vendo aí. Então, você tem que conhecer, cara. No mínimo que você tem que fazer é conhecer o nível, a que ponto essa vela, até onde essa vela chega. Eu acho que você tem que aprender, são dois limites que você tem que conhecer. O seu limite pessoal, cada um tem um. Eu tenho um limite, você tem outro. Tá vendo aí? Sumiu. Não, eu estou te ouvindo. Isso. Pode falar, Fleury. Então, eu acho que cada um tem um limite diferente do outro. Você tem que aprender até onde você pode ir, né? É fundamental. E até onde o teu equipamento pode ir também. O que acontece com esse equipamento?
Se tomar um fronte, qual é a reação dele? Ele vai reabrir, vai entrar em voo, ou vai ficar na cabeça estolado e entrar em twist, vai ficar caindo, você tem que fazer um outro procedimento para botar esse bicho para voar. Vai ter que dar fuga, não sei. Você vai esperar acontecer isso na beira de uma pedra, na beira de um abismo, para depois tentar achar isso? Você tem que saber disso antes, cara. É um perigo aquele que pega um parapente novo, que não conhece, e sai voando já no voo e continua voando e espera acontecer para ver se safa. A maioria se safa. Mas, quando você vai analisar um acidente que houve, se você for ver o histórico todo do acidente, for ver o currículo dele, for ver o histórico desse cara, você vai achar um erro desse. Deixou de conhecer a vela, ou estava no lugar errado, ou não confiava, não tinha essa bagagem para aquela vela, etc, etc. Sempre tem. A culpa não é do parapente. Concordo em número e grau com você, Osfreire. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer quando você pega uma vela nova é pegar um punhado de linha de um lado, puxar logo, para ver a reação dela, né? E depois você pega do outro lado e faz uma orelha para ver se ela aguenta uma orelha, porque eu acho que a orelha te salva sempre, né? Eu acho que é fundamental você conhecer seu equipamento, pegar nas linhas. Eu acho que o piloto não tem que ter medo de pegar nas linhas e conhecer seu equipamento. E é isso mesmo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, mudando de assunto, para a gente poder falar de tragédia, de acidente. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o voo de Brasília, sobre o voo do Quixadá, que eu não conheço o voo do Nordeste, né? E eu também não conheço o voo de Brasília, na verdade. Eu queria que você comparasse isso com os voos que eu conheço. Vou dar um exemplo. Andradas, e eu voei muito em Andradas, eu voei muito em Araxá. Eu queria que você comparasse o voo de Brasília e lá do Nordeste com o voo de Andradas e de Araxá para a gente ter uma noção. O voo de Brasília é bem parecido com o de Araxá. Só que a rampa lá é bem melhor, né? A rampa é alta e tem 560 em Brasília e é tudo flat atrás, né? Você decola e vai para o flat atrás. Você decola para baixo e voa para cima, entendeu? Não é assim, você não sobe uma montanha para decolar. Você chega no final do Planalto Central, literalmente é o final do Planalto Central, e é um degrau. Então você decola para esse degrau dentro, ganha e vai voando em cima do flat para trás. Mas a característica das térmicas são bem parecidas com Araxá. Só que lá em Brasília venta um pouco mais, sabe? Lá tem um vento, por ser muito flat, o vento lá corre rápido, é mais picado, é um voo mais técnico. E por ser alto, lá nós estamos a 1.200, a diferença de temperatura é muito grande, então as térmicas são muito fortes. A gente tem térmica muito 7, 8, 9 lá de perto. Tinha, né? Mudou um pouco o clima, sabe? Já está mais pequeno um pouco, a média caiu. Mas tinha. No Nordeste, já é diferente, já é mais vento, é uma condição mais densa, porque você acha o nível do mar, não me engano, o nível do mar lá em Quixadá, e muita umidade, só que as térmicas não são tão fortes, a média ela é 4, essa é a média. Pega uma de 7, pega uma de 8, pega uma de 9, mas assim, são raras, dentro de um dia você pega uma dessa, outra coisa, eu estou falando de média, né? Em Brasília, por exemplo, a média é a 7. Hoje é 5, por aí, e cada sertão lá, a média é menos, é 4, 3, essa é a média, assim, mas você pega, lógico, você pega canhão também. Qual dos dois lugares você acha mais difícil de voar, Brasília ou no Nordeste? No sertão? Brasília é mais técnico. Jaraguá, eu já voei em Jaraguá. É muito diferente de Brasília. Brasília é mais forte que Jaraguá, não? Mas bem diferente. Brasília é muito forte. Muito mais que Jaraguá. Jaraguá tá para Valadares. Bem parecido com Valadares. É fácil. Eu também acho. Fácil. Lógico, é mais forte que Valadares. A condição lá é mais forte. As térmicas são mais fortes lá dentro. A decolagem é mais enjoada, né, Fleury? A decolagem também. A decolagem de Jaraguá, cara, eu acho um perigo. Aquela decolagem ela é escondida do motor, engana pra caramba, uma falésiazinha, tem que abrir o olho com aquela decolagem lá. E é baixo, mas assim, o voo em si é muito legal. É muito legal. E é um voo
exemplo, lá em Jaraguá dá para você fazer triangulação. No Brasil você não faz triangulação, nem. É muito difícil, é muito vento, a térmica se desloca muito. Lá já em Jaraguá, não, já em Jaraguá é mais parado, tem umas térmicas mais no lugar. É bem mais fácil voar. Jaraguá é muito fácil voar, é gostoso voar. Bom aprendizado. Tá? É uma etapa legal de se fazer no aprendizado, é isso. Por exemplo, como é que você vai aprender o cross, né? Você tem que aprender primeiro num lugar fácil. Primeiro você tem que aprender a conhecer uma térmica e voar uma térmica. Então, eu aconselho Valadares. Valadares é excelente para aprendizado. A rampa é alta, não tem tanto vento, as térmicas não saem do lugar. Na hora que você está errando, que começou a falhar a tua térmica, você perdeu a térmica, você pode olhar para você que saiu dela. Se ela está em cima da igreja, volta para aquela igreja que você estava lá, ela está lá. Aquele tubão parado. Ótimo você aprende. Aí você começa a ir para um lugar que já tem um deslocamento. Uma térmica um pouco mais forte, que ela já trabalha, que aí é mais técnica. Você tem que aprender a trabalhar junto da térmica, andando, ela vai se mexendo, vai mudando de forma. Jaraguá é bom para isso, não é tão forte e já trabalha, já é uma térmica, já tem uma técnica mais apimentadinha assim, do que Valadares. Fleury, eu gostaria que você, né, a gente conversou bastante no decorrer desses anos, dos últimos anos, né, na CBVL e tal, mas aqui a gente tem um grupo bem, né, distinto, né, tem alunos, tem pilotos mais avançados. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, do que você acha dessa correria dos 3 dígitos, né, porque hoje em dia tem pilotos novatos que almejam, né, como se fosse algo supra-sumo, realizar o voo de 3 dígitos, né? Uhum. E a gente vê pilotos novatos que, com pouca experiência, né, tá buscando rampas, já que a gente está falando aí de né, classificação de rampas e tal, estão buscando rampas, né, com um nível muito elevado. Né? Eu gostaria de saber de você, né? Eu já sei o que você vai falar, mas eu gostaria que você compartilhasse aí o que você acha com nessa visão nova do voo, dessa busca, né, pelos 3 dígitos, né? É correto? O que você indica para os iniciantes, para os pilotos intermediários? Qual o passo que deve ser dado? É aquela busca, né, do rendimento e o limite. Até onde eu posso ir para conquistar o meu objetivo? Qual é a influência, né, do que falam, que é o ideal, e aonde eu estou? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre isso, né? A gente vê hoje rampas que são consideradas o paraíso, como em Jaraguá, mas não é bem assim. A gente vê um número de acidentes que acontecem, né? Gostaria que você falasse um pouco, né, a respeito disso, sua visão hoje em relação a isso. Então, vamos botar o Jaraguá mesmo. Você acabou de comentar, realmente o número de acidentes lá é muito grande, né, no histórico da rampa. O que causa isso? Falta de leitura do piloto que está indo lá. Então, você vê muito cara cru que quer fazer um voo, a condição do voo é ótima, mas a rampa não é, a rampa é perigosa. Então, a falta de leitura é falta de conhecimento, concorda? Se você não sabe o que está acontecendo em volta de você, ou acha que está acontecendo, não tem certeza, é falta de maturidade, é falta de conhecimento básico. Então, o que eu vejo com experiência é muita gente pulando degraus, sabe? Então, você vê um cara que começou a fazer um croizinho, 10, 30 quilômetros, fez 3 térmicas, já troca de vela. Já vai para uma D, para uma C, para não sei o quê, porque a vela vai voar mais. Não, cara. Você tem que fazer, você tem que, eu acho que assim, o ideal, veja bem, gente, tudo que eu estou falando aqui, todos os conceitos que eu estou falando, é uma percepção, é uma opinião minha, né? Não é uma lei. Eu tenho a minha visão, cada um tem a sua visão, mas eu acho que o ideal é você pegar um saída de escola, um A, um B. Eu, por exemplo, sou contra B, saída de escola, é A. Começa por aí. Então, você começa com B, vamos supor aí, faz 100 km com B, cara, faz 150 com B, cara. Eu estou te falando que lá em Brasília, eu fiz 5 horas e 22 minutos com parapente que não tinha planeio, era 7.3, cara, e era parapente de alta performance nessa época. Os caras estavam saindo de escola aí 8.3 de aula de escola, cara. Um primo da Sol aí faz 8.5.
Ah, não, isso é um bacalhau. Bacalhau, caramba, cara. Você pega um parapente desse, vai te dar segurança, você vai fazer merda pra caramba, ele vai te perdoar e você vai voar. Então, você tem que voar mais do que a vela. Qual é a hora de trocar a vela? É a hora que você está voando mais do que a vela. Você está querendo chegar, a vela não vai. Está querendo chegar, não vai. Mas está querendo chegar, que eu digo, é ter essa noção que dá para ir mesmo, estar acompanhando outras pessoas e estar voando seus 100 quilômetros. Né? Meus alunos eu boto para voar para chegar em Brasília. Enquanto não chegar em Brasília, não está liberado. São 73 quilômetros de voo através de Ventão e Casca Grossa. Então, depois que ele está liberado. Aí ninguém, pô, mas você vai deixar o cara voar para tu, meu irmão? O cara já jogou reserva, já fez tudo que fez, chegou em Brasília. Esse está liberado, ele está sabendo o que está fazendo. Então, essa evolução, essa maturidade tem que vir com o tempo. Então, primeiro erro, trocar de vela sem ter nível para isso. E é a maioria, viu, cara? Estou te falando de 80%, a maioria faz isso. Então, não se acidentou, começa a ir para as rampas violentas, começa a tomar susto. Ou ele toma susto, começa a ter medo, não fica tão desagradável o medo que ele está passando o aperto, porque o subconsciente dele sabe que ele não sabe, aí afina e para de voar, ou acaba se insistindo em ter um acidente. Isso é a maior causa dos acidentes que a gente vê, o currículo do cara é isso. O cara está com uma vela aquém ao conhecimento dele, vai para um lugar aquém ao nível dele, e acaba ou se assustando, deixando de voar, ou se machucando, infelizmente. Então, eu sou contra isso. A pergunta qual foi mesmo? Foi se... Essa busca pelos 3 dígitos e então isso é o básico. fazer exatamente essa análise para poder voar em lugares que realmente são perigosos. Isso é o básico. O que acontece? O cara começa a entrar nesse métier de todo mundo voar muito, e aí começa a influenciar. Pô, cara, tu voa pra caramba, cara. Tu fez 50 mesmo. Pô, pega uma vela melhor, cara. Essa vela tá com bacalhau. Aí o cara cai nessa história, meu. Pô, voar 50, voar 100 é muita coisa? Não é porra nenhuma, cara. Agora, o que é quilometragem, né? Aí agora vamos passar para isso. O que é quilometragem? É puramente seu ego. Você voar 30 quilômetros, 300 ou 700, igual que a gente está querendo voar, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tem diferença de físico, de cansaço, de patrocínio, porque é caro você fazer isso. Né? Um monte de... Então, na verdade, é um ego. Então, você quer isso, você quer ser um recordista, você quer conseguir você quer ser um profissional no esporte, para ganhar uma medalha, um parabéns nas costas, bacana. Então, aí eu te garanto que você tem que dedicar isso, tentar desenvolver mais a técnica, tentar ralar pra caramba, ter equipamento bom, novo, que é caro pra caramba hoje em dia, né? Uma coisa interessante também é isso. Quando eu comecei a voar, essas velas todas eram $1.500, cara. Quer dizer, teve inflação do dólar, né? Hoje a vela está com $3.000. Uma vela de ponta. E a vela de... Eu tenho vela, eu tô voando há 30 anos, eu tenho vela de escola que eu dava que está voando hoje. Que ela passa porosinho. Você pega uma vela hoje de meio ano, já não passa porosinho, você tem que descartar. Então, além de cara, então, ou seja, então esse esporte, esse cara que quer realmente fazer isso como profissional, é interessante, lógico, o cara quer ser um profissional, ele quer ser um recordista, então ele vai à luta, só que ele tem que saber que vai ter tempo, dinheiro, dedicação e conhecimento. Agora, um cara que quer fazer por ego, cara, tem que ter cuidado, porque tem que ver, olhar para dentro de você mesmo para saber se você tem esse nível, sabe? Se você tem essa capacidade, se você está dentro desse parapente, desse equipamento, mesmo nível de conhecimento que você tem, a sua leitura. Porque o voar, cara, não é dominar a vela, não é pegar uma técnica, é ler o que está em volta de você. Essa é uma linguagem. Você vai para a Alemanha, fica fala o alemão, você se comunica com o alemão. Você não fala o alemão. Para você falar a língua alemã, você tem que estar lá 5, 6 anos, 10 anos. O voo é a mesma coisa. Você voa. Você entende mais ou menos o que é uma técnica, você está mais ou menos se comunicando, mas você não está com a linguagem correta. Então, esse amadurecimento de visão do que está acontecendo em você, o que está acontecendo em volta de você, onde está a descendência, isso é fundamental no voo. Não é voar quilometragem, é saber. E outros prazeres do voo não está num voo de distância, está nos momentos do voo. Eu vou para um prego, cara, quantas vezes você vai para um prego, você vai querer fazer um voozão clássico para caramba, e você vai para o chão. Vai para o chão, e vai, cara, não é possível, vou posar, e fica 10 metros de altura, tira o pé da selete, bate um piriri, você fica ralando ali, vai derivando para cima de uma árvore, uma montanha, você vai indo, aí é o risco.
Mas vai indo, consegue, vai indo, conseguiu, bom, botou na base. Putz, acabou, cara. Já acabou, pode voar 300 quem quiser, que não vai ficar melhor do que esse meu voo nunca. Então, a satisfação pessoal, o que você quer com isso? Qual é a sua? É isso que cada um tem que saber. Para mim, são os momentos, não a distância. A distância é uma coisa profissional. Eu quero fazer porque eu quero ser o recordista, quero ganhar um diploma. Ah, beleza. É um profissional, você tem que dedicar, tem que trabalhar, desenvolver isso. O Arley está querendo fazer a pergunta. Libera o Arley aí, por favor, Fred. Ô, Fleury, em cima Opa! do que você está falando, né, sobre a questão do voo, né, eu tenho alguns voos que eu lembro que são, assim, marcantes, com 10 quilômetros de voo maravilhosos. Então, assim, mas diante disso daí, me surgiu uma dúvida que eu gostaria até para até você passar essa característica para os pilotos que estão querendo aprender aí, né, que estão querendo desenvolver esse profissionalismo e essa meta pessoal, independente dela ser alta, baixa, o que for. Você, como foi um cara de vanguarda, você não tinha quem se espelhar. Quando é que você começou a perceber que tudo aquilo que você fazia estava dando certo, eram ciclos? Você falou muito que você teve o apoio do pessoal de asa, por você ter sido um pioneiro. Então, assim, conta um pouquinho pra gente como foi essa... Olha, eu comecei a perceber o que eram ciclos, eu comecei a perceber as transições. Como que foi isso? Já que você não tinha ninguém para falar, igual os meninos têm hoje, rodou, falar, ó, você tá fazendo certo, você tá... Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Então, mas foi mais ou menos dessa forma com a asa, em vez de parapente era a asa. Eu nunca vou me esquecer do primeiro dia que eu peguei uma térmica. Isso para mim foi uma das coisas marcantes assim na minha vida de voador, porque eu fazia lift, aí na parede, a gente tem uma parede monstruosa lá em Brasília, então eu fazia lift, vinha as térmicas, eu conseguia enroscar uma, duas vezes, e ela picava na parede, perdia, e aí eu voltava mal para a rampa, aquele ventão, e tentava de novo, e eu nunca conseguia ir embora com a bolha. E eu via as asas, às vezes, ganhando, eu entrava debaixo da asa, ia no começo com elas iam até a base da nuvem, e eu perdia a térmica e ia para o chão. Então, no dia que eu consegui apalpar realmente a sozinho, né? Eu até nunca me esqueço, foi na esquerda, até 700 metros, eu cheguei na base da nuvem, consegui ficar nela, eu só me concentrei nela, não olhei para mais nada, fui deixando ela me levar sozinha, fui deixando, e eu consegui chegar na cidade de 8 quilômetros. Cara, quando eu posei, eu falei assim, agora eu sei. Foi assim uma coisa, cara, até arrepiei, botou aquela imagem. Nossa, agora eu sei voar, eu entendi como é que funciona. E aí a evolução, realmente, depois disso, a evolução é animal. Assim, eu demorei meses para conseguir isso. E depois que eu consegui, eu demorei um mês para conseguir chegar em Brasília. Assim, né? Foi muito rápido. Mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei já a me deslocar e conseguia mais acompanhar as asas, e aí tem as manhas, né, locais, o que térmica vai até ali e volta para cá. Os caras estão em cima, mas ela não está indo continuamente reta, ela está fazendo uma barriga. Então, esse tipo de conhecimento local, o vento atravessando, isso é complicado. Aí você está errando, tem um amigo, você está errado, vai mais para a esquerda que eu peguei. Mas fosse um professor mesmo te dando orientação. Eu tive um colega, que é amigo meu, até meu xará, não sei se vocês conhecem ele, André Nardelli. Ele e o Maurão, na época, era uma dupla de voadores de asa. Eles me pegaram para me criar, assim, foi me dando altas dicas, assim, sai daí, meu irmão, vai, a térmica está mais na direita, está mais na esquerda. Então, eu tive isso. Não voadores de parapente, mas voadores de asa que sempre me davam um toque que estava voando com a gente, né? O dia que mesmo eu cheguei para Brasília, essas 5 horas, tinha um cara de asa me puxando na frente. O tempo todo ele falava, joga mais para lá, joga mais para cá, vem embora rápido, cara, tá enchendo o tanque à toa aí, não sei o quê. Entendeu? Rápido foi 5 horas.
Mas foi muito legal. E eu acho fundamental, cara, você ter um acompanhamento, você ter alguém que... Hoje em dia não tem por que um cara não fazer cursos, tem gente pra caramba, muito, cara. Muita gente competente. Junto, ó, tivemos o Campeonato Brasileiro aqui em Brasília, foi há 2 anos atrás. Eu logo fecharam a nossa rampa aqui. Há muito tempo que eu competia, eu fazia meus voos, com brincadeira com os amigos, mas eu saí de competição já há muitos anos. Quando eu vi o nível de piloto, eu fiquei de cara. Irmão, o nível está altíssimo. O brasileiro, os voadores estão alto nível mesmo, coisa de primeiro mundo. Nós participamos, o último campeonato que eu participei junto com o Japa, o Daça, a galera boa, eu lembro assim, a gente estava empurrando para ficar entre os 40, meu amigo, que precisava ver como é que era o negócio, realmente altíssimo. Não, hoje não tem mais cara boa, não, meu irmão. Hoje não tem não. Voar mesmo. Equipamento. O último... Japa, pera um pouquinho, deixa eu perguntar. Fleury, puxando o gancho, né, do que você está falando, você acha que a discussão ela se deu pelo nível dos equipamentos, né, o nível do material, né, do avanço dos equipamentos, ou pelo nível técnico dos próprios pilotos, né, pelo nível de informação que tem, ou pela base que ela foi feita através dos instrutores? O que você coloca aí, o que fica mais evidente para você, né, para chegar a esse nível de evolução dos pilotos que nós temos hoje no Brasil e no mundo? Basicamente no Brasil, né, que o Brasil está se despontando muito, né? Olha, cara, aí eu já vou falar até de política, porque o pessoal é meio controverso isso, mas é o conjunto de tudo, sabe, Rodolfo? Eu acho que é o conjunto de tudo. Agora, uma coisa com certeza que pesa muito, que pesou muito, mas muito mesmo, eu acho, no desenvolvimento do Brasil, foi a exigência da CBVL de fazer cross para subir de nível. De ter que provar que voa, ter que fazer voos para ganhar níveis melhores. Isso aí, pode ter gente falando que não, pode brigar, pode falar o que for. Isso fez evoluir pra cacete. Fez muito evoluir. O curso do Samuca, que está espalhando pelo Brasil inteiro, foi fundamental, cara, para ensinar um monte de gente. Eu vejo a galera, depois que saiu de um curso desse, evoluindo para caramba. Tinha antes. A gente não tinha, entendeu? A gente não tinha exigência de cross. Tinha instrutores aí que não decolavam, cara, não voavam, cara, voava 10 quilômetros, fazia o preguinho e sempre foi voar e alto nível, não sei o quê. Então, fazer o cara que ia voar, exigir que ele tenha que voar, provar, isso foi fundamental para a evolução do esporte. O curso do Samuca, cara, eu tiro o chapéu pro Samuca, todo mundo fala bem, eu já vi o cara fazendo curso, eu vi evolução do cacete, cara. Isso ajuda muito. Então, assim, não é um... Deixa eu fazer um adendo aí. Foram várias. Deixa eu fazer um adendo aqui. O outro, vou acrescentar mais um fator que aumentou muito o nível. Essa etapa de Brasília eu não participei. Nesse ano, justamente nesse ano de 2018, eu não voei. E quando eu voltei em 2019, eu fiquei assustado com o nível realmente. Na última termal, para a gente speedar para o gol, a gente chegava em 50 pilotos, eu não acreditava, nunca existiu isso. A gente chegava em 10, 12, 15 pilotos no máximo na última termal, a gente estava chegando em 50 para disputar o speed no final, Fleury. É um absurdo. Exatamente. E eu vou fazer um adendo. O que acrescentou muito o nível foi justamente os campeonatos estaduais, essa obrigação de você se classificar bem nos campeonatos estaduais para poder participar do brasileiro. Também foi um outro fator, assim, fundamental para aumentar o nível. Porque eu acho, você tem toda a razão em relação à exigência da CBVL, foi muito boa. Eu fiquei triste quando deram uma relaxada na quantidade de quilometragem, de voo, alguma coisa assim que alterou para menos, eu achei que não deveria. E esse fator, eu acho, do estadual para classificar para o brasileiro, eu achei excelente, cara. E o nível realmente está altíssimo, está muito bacana de voar o brasileiro. Muito bacana. Gente voava, né? Tá absurdo o negócio. Hoje em dia dá gosto de voar, entendeu? Porque antigamente a gente tinha, assim, 10 caras de ponta no Brasil e mais nada.
O resto, todo mundo, meu irmão, você nem... Porque os caras não voavam tão mal que ficavam para trás que você não considerava. Hoje, meu amigo, não tem nenhum desses, cara. Ninguém fica para trás mais, você que fica. O cara de ponta que foi coçar a orelha ficou para trás. A gente que acompanhou, Fleury, né, essa evolução dos últimos 20 anos, né, acompanhou ali o esporte, né, as etapas do brasileiro, eu venho falando com a equipe, né, e até 5 anos atrás, a gente tinha ali 10 pilotos top, que era difícil você entrar ali naquela, né, no top team. E hoje, você não pode cochilar. Os 50 primeiros, todos eles têm condição de estar matando prova. Tem. Nível técnico, o equipamento também. O equipamento mudou muito. O planeta é absurdo, cara. Exatamente. Cara, hoje em dia, meu irmão, ninguém cai mais, cara. Ninguém pode, não. Você chupa a bala mesmo, mas o equipamento você quer descer e não desce. É impressionante. Esse dia dublado, cara, campeonato dublado, tudo fechado, você fala, bota uma prova de 50, 70 quilômetros, todo mundo chega no gol, cara. Impressionante o negócio. Muito bacana. Agora, outra questão que você falou, deixa eu só completar a pergunta. Eu acho que ainda está aquém as instruções básicas, tá? Eu vejo muita gente saindo do básico assim, com muito pouco conhecimento. Eu acho que o básico é fundamental para a evolução e segurança de um aluno. Então, eu acho sim que os instrutores ainda têm que melhorar muito. Eu acho que a evolução está vindo um certo nível para cima, de nível 3, a coisa está disparando, mas essa base nossa a gente tem que melhorar. Está muito ruim ainda. Eu vejo eu vejo novinho, nossa, não sabe nada. Sai de um curso, não sabe nada. Infelizmente. Ô, Fleury, Rodolfo, em cima disso é até bom botar um adendo aí, que, cara, eu quando fui presidente da federação, nós vimos isso aí, que a maior dificuldade é o nivelamento dos nossos instrutores. E assim, a gente tem um grande exemplo aí, que é o Rodolfo, que sempre está buscando desenvolvimento, é um cara que sempre trouxe muita informação para os alunos. Mas não é o que acontece com todo mundo. A gente vê muitos instrutores que só querem formar o aluno e o aluno não tem uma mínima dimensão do que é o nosso esporte. Então... o cara quer se livrar logo do cara. O cara vendeu equipamento, mostrou, decolou, posou, fez curva, falou, tchau, meu irmão. Agora, se você quiser, você tem que pagar mais para fazer tal curso, para evoluir. O cara não faz. A realidade é essa, e o cara pode acabar se machucando ou deixar de voar com susto. Se a gente tivesse uma base muito bem feita, eu te garanto que a gente tinha quase o dobro de pilotos aí voando hoje. Só para... A gente vai encerrar, tá, galera? Porque está chegando ali, né, 1 hora de bate-papo. Eu queria encerrar com uma pergunta. Fleury, a gente vê hoje um número, a gente que acompanhou também, né, uma quantidade razoável de alunos e também de outros pilotos, a gente vê uma quantidade razoável de pilotos que desistem de voar, né? Eles param, uma série de fatores. Eu, assim, vou colocar aqui 3 fatores que eu acho que são, né, que eu considero que realmente é relevante para o aluno parar ou dar aquela parada, aquela respirada e de repente ele não consegue mais engrenar, não consegue voltar, né? Eu gostaria de saber de você, o que você acha disso, né? Geralmente é quando o piloto ele não tem uma informação adequada e chega ao ponto de sofrer um acidente, né? E aí ele começa a gerar uma série de perguntas. Por que chegou a acontecer um acidente? Né? Depois é o incidente, né? O cara leva um colapso e não tem, né, informação. E o terceiro ficaria assim, suspenso, na verdade, né? O que você acha? O que você... o terceiro, na verdade, o cara para pela frustração, ok? O cara tem um colega de voo que consegue evoluir e, de repente, ele se frustra porque não consegue evoluir como colega ou não consegue alcançar seus objetivos. Você acrescentaria algo mais? Porque a gente vê
assim, né, os alunos pararem num determinado momento, o que você coloca de consideração? Você chegou a passar por isso? Eu, por exemplo, eu parei em determinado momento porque eu senti medo. Quando eu voava de asa, eu chegava na rampa, estava voando naturalmente bem e tal, e de repente começou a entrei numa neura e fiquei 6 meses sem voar. Eu sofri muito para voar, mas muito mesmo. Chegava na rampa, não conseguia ir para a rampa. Então, a gente vê que tem muitos alunos e muitos pilotos que eles chegam numa determinada fase e acontece isso, eles dão uma parada, a paixão do voo está neles, mas eles não conseguem engrenar, beleza? Eu, graças a Deus, eu tive que superar aquele medo, aquele momento, e foi um outro momento na minha vida como piloto, né? Eu encarei o voo de fato e vi que aquilo ali era minha vida e consegui superar. Então, assim, a gente sabe que tem alguns pilotos que estão até presentes aqui e que não conseguem dar esse próximo passo. O que você acha? Esses 3 fatores realmente são fatores que realmente levam o cara a parar de voar ou dar esse tempo, ou existem outros fatores? Ou exatamente é um que você considera mais do que o outro? Então, realmente são 3 fatores, só que, na verdade, eu acho que o motivo é um só, é a instrução. Eu bato pesado na instrução. Isso é falta de instrução adequada para esse cara, é falta de conhecimento. O cara, quando tem um medo, oscila, ele tem dúvida, é porque o cara não está pronto. Então, o curso, quando você faz um curso, uma manobra que você manda um piloto fazer, e a regra fala assim, não, o cara tem que dar um fechamento assimétrico. É a regra mínima. Aí o cara vai lá e faz assim, não, o aluno já fez o fechamento. O fato dele ter feito o fechamento assimétrico não significa que ele está pronto. Eles têm que dar 10, 30 fechamentos assimétricos para ele sentir a vontade naquela situação, achar bom aquela situação, para estar pronto. Então, é outro tipo de visão, é outro patamar de instrução. O cara tem que estar pronto de tudo, o cara tem que saber lidar com tudo, tem que sentir a vontade na situação. Senão ele vai ter medo, lógico, isso é uma lógica. Se você não tem conhecimento, se você não tem um domínio, o seu é um capetinha de um lado e o anjinho do outro. Um fala que é para ir, o outro fala, rapaz, você não sabe. Então, essa dúvida é terrível, cara. É terrível. Deixa muita gente de culpa disso. Falta de conhecimento, culpa da instrução que ele teve. Certeza. Instrução precária. Eu acho que a gente tem um trabalho seríssimo nos instrutores. A gente não conseguiu fazer, mas a gente tem que ter uma unificação de níveis. Então, eu acho que é fundamental. Bom, galera, o papo aqui dá para te ficar a noite toda, né? Vocês viram que tem muita bagagem, uma experiência que é agradável de ficar ouvindo, né? Com muita base. Então, assim, você já... O que sai e liga o áudio de todo mundo para a gente ficar batendo papo aí, Rod? Pô, é assim... Tô com saudade de falar com meu amigo Moretinho, que mora lá em... Liga aí o áudio para todo mundo falar, vai. Ô, Fleury, a verdade essa pergunta foi pro Japa, né? Porque o Japa não voa mais, então, né, depois parou de voar. Vou te contar uma coisa aqui, Fleury. Esse dia eu vi uma decolagem dele bacana pra caramba, mandaram... chegou aí em Brasília? Puta que pariu! Chegou nos Estados Unidos, cara, e me mandaram dos Estados Unidos pra cá. Você conhece esse cara? Eu falei, nossa, decola... Tava pousando na rampa, os caras mandaram esse áudio, esse vídeo de brincadeira. Vou te falar, quando eu comecei a voar... Você não pode dar mão com essa galera, não. Então, o instrutor foi o Rodolfo, agora, uma coisa, ele falava assim, quebra o tirante aí, Japa. Ele falava. Pode falar, você. Pode falar já. Não. Quando eu comecei a voar, o Rodolfo falava, puxa o tirante aí, Japa. Eu puxava o tirante inteiro, quebrava 100 metros, metade da vela. Aí ele falava, tinha hora que eu tava voando, ele falava assim, puxa os 2 tirantes aí, Japa, para dar um front. Puxava. Rapaz, eu vou te falar, eu acho que eu fui a cobaia dele, cara. Nunca vi um sujeito para fazer tudo que ele falava para eu fazer. Dá um orelhão aí, dá um orelhão. Agora, acelera full speed, besta que acelerava. O cara tá falando para fazer, eu fazia, né? Graças a Deus foi assim que eu aprendi a fazer tudo que tranquilamente, né? Não, mas agora que tá todo mundo no nível
mais ou menos igual, a gente pode falar, né? O aluno é nossa cobaia mesmo. Né? Vagabundo, olha só. Isso, É sério, cara? Não deu certo. O Japa sobreviveu. A gente manda o cara fazer e, cara. Hein, mas vamos falar interessante, cara. Uma coisa que eu não tive essa oportunidade de ter tanta experiência é nessas velas de hoje. Essas velas que estão voando muito aí, com esses LTs absurdos, vela de 2 tirantes e tal. Isso é uma coisa interessante também para ser discutido e falado, e alguém botar essa experiência. Eu não tenho experiência. Eu voei, sim, umas 2 ou 3 velinhas dessa, achei fenomenal, mas eu não tenho bagagem para dizer o porquê disso, o porquê daquilo. Eu vejo cada filme, eu sugiro um debate nesse nível também, Rodolfo, é passar um videozinho, às vezes um colapso, alguma coisa, e discutir o porquê daquilo. O que todo mundo acha? Que a gente vê cada barbaridade, cada coisa, cada comentário, cara, que a gente... Ô, Fleury, semana que vem, sexta-feira da semana que vem, a gente está com o Milton. O Milton vai falar sobre a importância do CIV e a evolução dos equipamentos. Né? Ele vai falar um pouco também sobre os 2 tirantes, né? Os colapsos, a reação. Beleza? Então, sexta-feira que vem, a gente vai estar com o Milton aqui falando sobre isso. A importância do CIV na evolução do piloto e essa transição de equipamentos, né? Beleza? Até o Moretti está aqui presente, é recordista capixaba, me deu uma pernada, né? A hora dele vai chegar. Isso aí. Terça-feira, eu e o Moretti, a gente vai falando aqui dos 2 recordes, né, dos 2 últimos recordes capixaba. Então, a gente tem bastante assunto pela frente. Essa aqui é uma ferramenta importante que a gente está começando a aprender, né, a lidar com ela. Diante de crise, né, o ser humano, geralmente, ele aperfeiçoa outras ferramentas, né? A necessidade do homem. Então, olha, assim, Rodolfo. Sim. Então, um detalhe também que eu ia falar e acabei que eu esqueci, é o seguinte, Castelo. Eu vou em Castelo, né? Primeira vez que eu vou em Castelo, foi um tipo de voo bem diferente do que eu conhecia. Então, é um voo muito técnico. Então, vocês têm uma região que é muito técnica em termos de análise do que está acontecendo, troca toda hora, você não tem o mesmo padrão. Brasília, por exemplo, esses lugares que a gente voa cross de distância, você tem praticamente o mesmo padrão. Você pegou a primeira terra, vai praticamente até a última, vai ter do mesmo jeito. Castelo, ali, Espírito Santo, por falta de ter montanha, você tem várias bases diferentes, tem várias correntes diferentes, é altamente técnico. Aí eu entendi porque o danado do Frank é bom pra cacete. O da mãe criou aí nesse meio. Então, vocês têm uma região fantástica, cara, um potencial incrível técnico para desenvolver o voo. É fantástico aí. O Espírito Santo eu adorei, cara, para voar. É uma coisa que desafia a gente, sabe? Eu errei muito. Eu voando aí, eu errei muito. Você conhece Pancas ainda, meu irmão? Vila Valério, você conhece, Fleury? Vila Valério? Foi muito lá. Quer dizer, muito. Nós fomos lá uma vez em 99, a equipe mundial foi treinar lá em Vila Valério. Achei fantástico lá também. Ô, Fleury, o voo de vale com interferência do vento do litoral, né, a diferença de gradientes é realmente uma aula, uma escola. Então, muitas pessoas perguntam para muito legal. Muitas pessoas perguntam para a gente, porque porque a região de vale da Castelo e tal não dá voo longo, né? O Alfredo Chaves conseguiu fazer voo de 190 quilômetros. A gente está falando de um estado, né, como o Espírito Santo, que é extremamente restrito o voo de longa distância, porque a gente tem várias cordilheiras, montanhas, o vento é pouco, interferências de direção de vento e tal. Não, e cada vale que você pula muda a condição, cara. Muda completamente. O contexto total. Assim, você tem que fazer uma outra leitura, cara. Exatamente. Então, a gente vai analisar, inclusive, o voo que eu fiz, né, eu peguei uma distância bem razoável, assim, de vento de través, mas eu tive que mudar a rota, porque senão ia me jogar para a linha das montanhas, onde não tinha condições de fazer voo, né, maior. Então,
o tempo todo tendo que fazer uma estratégia de voo para não seguir uma rota que iria atrapalhar no recorde, né? Tanto é que o meu voo deu 229 quilômetros OLC numa parábola, né? E 196 quilômetros só em linha reta, para você ter ideia. Mas se você observa o voo, foi um voo extremamente difícil, quase 8 horas de voo, né? Então, vai ser interessante esse bate-papo com o Moretti. Então, isso que você levantou é importantíssimo, porque, de fato, voar na nossa região é uma escola, é um aprendizado fantástico, né? Não é porque você voa pouca distância que você voa menos que ninguém, muito pelo contrário, aqui o voo é muito técnico, você tem que entender muito de linha de técnica, de transição, de momento, de tudo, né, cara? Então, aerologia o tempo todo. Então, voltando àquele debate que a gente fez em relação à distância, né, cara? Todo mundo querer fazer a distância. Qual a diferença? Então, eu acho que tinha que haver algum meio de a gente botar peso e medida nesse tipo de voo. Por exemplo, se você fizer uns 200 quilômetros dentro do teu estado, não é a mesma coisa de 200 quilômetros que Quixadá de maneira nenhuma. Então, não é a mesma coisa, não é os 200, não é o mesmo 200. Então, um 200 do teu estado vale por um 400 em Quixadá, tranquilamente. Entendeu? Então, assim, o nível técnico é tão maior, te exige tanto mais mentalmente, fisicamente, que o desgaste é tão grande, o resultado final em relação à quilometragem mas o desgaste foi muito maior do que um voo, de repente, de 400, 300. Com certeza. Exatamente, porque se você analisar, as transições são tão curtas, você tem que estar o tempo todo analisando os próximos 10 pontos, e não como em Araxá, Quixadá, que você... Como é que faz para falar? É totalmente diferente. Sem contar a meia dúzia de santa que você encontra no meio do caminho, né, Rod? Não, Moretti, fala aí. Cruzar de Valério para... Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Rodolfo? Tá legal, Moretti. Ah, legal. Falar que é a primeira vez que eu participo de uma videoconferência, tá? Não sou high-tech, não, é a primeira vez. Bacana. Legal estar com o pessoal aí. Eu falar com o Fleury, ele não me conhece, o primeiro encontro que eu tive com o Fleury lá em Jaraguá, quando eu estive lá, e falar que o Fleury conhece meu instrutor, João Luiz, o Garnizé Fleury. Lembra dele? Falei com ele esses dias, rapaz. Ah, legal. Ele é que me ensinou a voar. Aprendi até mais ou menos. Ele é gente boa. Legal. Ô, Maratinha, até liguei a câmera para você me ver aqui. Você tá me vendo, Maratinha? Ah, show já. Tô te vendo aí. Você lembra quando a gente se encontrou lá no pé lá do seu trabalho, lá que eu levei um Cayenne? Você lembra? Cara, você me fez comprar um Cayenne. Você lembra disso? Claro que eu lembro. Tô lá trabalhando no mesmo lugar até hoje. Eu ia comprar um Synergy. Não, rapaz, sai dessa. Compra um Cayenne. Deixa eu contar essa história para você, Fleury. Eu colei lá em Valério, acho que deve dar o quê? Deve dar uns 80? Será que dá, Valério? Dá uns 70? Daí? Dá 70. 70, é. Eu colei lá em Vila Valéria, a gente foi para fazer um cross, né? Aí, rapaz, caí num ralo desgraçado, fiquei ralando em cima de uma pedra lá. Aí pousei o celular, um monte de mensagem, peguei para olhar, o Rodolfo, o cara aí de... Mantena. Como é que chama aí? Mantena, que tá querendo ver um Cayenne. Tem como você levar a vela lá para ver ele? Eu tô aqui em Mantena. Aí daqui a pouco, rapaz, sabe um cara a pé assim, correndo na minha direção, rapaz. Beleza. Comecei a conversar com ele. Eu também sou piloto, é mesmo? É um Marete, é. Aí o Rodolfo na mensagem, é um cara chamado Marete. Falei, não acredito. Você acredita? Posei no quintal do cara. Se tivesse combinado, tinha dado certo. É verdade, Marete? Foi. Mas foi uma ótima compra. Só não consegui alcançar o objetivo com o Cayenne, mas a compra foi ótima. Valeu. Na época... Legal. Na época foi muito boa a vela, né? Na época pra gente foi muito boa. Bom, você quer falar, Moretti? Você começou a falar, já te atrapalhou? Mas é isso aí. Não, eu queria fazer uma perguntinha pro Fleury, já que me deu esse espaço aí. Em Fleury, lá, vou ser bem básico na pergunta. Para voar no sertão, lá no Quixadá, enfim, eu tenho muita vontade de ir lá. É um sonho, acho que um sonho de todo piloto, né? Eu sou um voador que tenho
pouco tempo, sou voador quase que só de final de semana e praticamente aos domingos, que eu trabalho sábado também. Mas tem assim já um longo percurso aí no voo livre. E para ir lá, a primeira ida, você tem algum conselho específico para qual eu estou querendo ir? Essa é uma pergunta. Uma primeira ida no sertão. E outra pergunta é, quando você está em voo, a leitura que você faz, você usa mais instrumento num cross ou usa mais a leitura, a sua sensibilidade natural ali, ou põe isso em porcentagem para mim, 50% instrumento, 50% da leitura natural, ou o que seria aí? São duas perguntas distintas. Então, a primeira pergunta, você tem que ver a sua capacidade, né? Igual que a gente começou a conversar, o nível de piloto, o nível, ou se já fez civil ou não, quantas horas você voa, não sei o que, isso aí só você que vai saber o equipamento que você voa. Segunda, posso ir lá para o sertão? Você pode ir, só não leva a vela, mas pode ir, não tem problema. O cara é bom, Fleury, o cara voa de vela CCC e o cara é recordista aqui do estado. Não, foi só para relatar, mas você que sabe. Agora lá, o interessante é você começar com um horário mais ameno, né? Final de tarde, entender como é que funciona, vai gradativamente aumentando para uma condição melhor. Lá o que pega mais não nem são as termais, são os ventos, sabe, cara? Lá venta muito, tanto na decolagem como no pouso. No pouso, quantas vezes eu já decolei de frente para vento andando de ré a 20 km por hora, assim. Então, é um tipo de voo diferente do que a gente está acostumado. Mas em termos de força, de térmica, assim, não é tão lá essas coisas. Não é forte, sim, mas não é monstruosa, não. É respeitar o lugar, ficar devagarinho, conhecimento, escutar muitos locais, o que falam, né? Respeitar isso e vale a pena. Isso. E a outra coisa interessante de se falar é assim, cada um tem um tempo, né, cara? Eu tive o meu tempo, o meu auge, todo atleta tem esse tempo, você pega um máximo lá depois de dar uma decaída e tal, mantém, e a coisa vai se renovando, né? Então, hoje você tem equipamentos muito mais avançados na minha época, e tem muito instrumentos também que a gente não tinha. Quando você falou sobre instrumentos. Eu sou o homem da caverna, cara. Não gosto de instrumento, não uso instrumento, nada. Eu uso um variozinho apitando, eu dei a altura e o vário, mais nada. E mesmo assim, para descer, para baixo, para cima. Se não está para cima, é porque eu já estou mal. Eu começo por aí. Então, bolha, fica lendo isso é uma coisa moderna, que todo mundo muito usa. Eu tenho isso em mim, assim, eu não preciso de saber onde eu estou dentro da Terra, pelo menos eu acho que não preciso. Mas em campeonato, aí você vê o nível do campeonato de hoje. Então, hoje, se você não souber ler um instrumento e trabalhar isso, você está no sal. Você perde mesmo a prova por causa de 1 milésimo de segundo que entrou no círculo do que o outro, se você não tiver equipamento adequado, se você não souber ler esse equipamento, se você quiser preparar esse equipamento antes da prova. Então, é fundamental isso. Isso são os debates muito interessantes de fazer, Rodolfo. Eu acho legal, vai acrescentar muito essa galera. O nível técnico alto que está tendo aí, em termos de alta performance, ou de equipamento, né, cara? Todo mundo usa de equipamento. Eletrônico, cada eletrônico melhor do que o outro, a vela voa sozinha, automático, caramba. O Fleury, fazer um adendo aí, porque não é só os alunos que aprendem, não. Nós também, sempre, todo dia, estamos aprendendo, principalmente nesse chat aí. Justamente. A gente, apesar de ter experiência, estamos ouvindo você também e a galera aprendendo, né? Para todos nós. É muito bom trazer as coisas à tona. Essa troca é muito legal. Você tinha que fazer sempre, Rodolfo. Porque o que tem de história, cada um... como é que a gente analisa uma pessoa, cara?
todo mundo é igual, meu irmão. Um sabe mais do que o outro, uma coisa, mas a outra ele não sabe. A sua experiência de vida que você tem, que você passou, não foi a mesma minha. Então, você tem muito a contar, muito a ensinar e assim vai. Um aluno, cara, ensina tanto para professor, meu irmão. É impressionante. Quando eu dava aula, eu aprendia tanto com vendo os alunos, tanta coisa que a gente vê, porque a gente, quando olha de fora, é diferente, né? Muito legal. E às vezes o aluno chega para você, depois de um voo, te explica de uma maneira, fala, cara, aconteceu isso, isso, o que você acha? Você olha assim e fala, o quê, cara? Nunca vi isso na vida. Aí você começa a prestar atenção no que ele falou, começa a descobrir essa visão que ele teve daquele ponto, que você estava vendo de outro ângulo, e achava que não era nada daquilo que ele estava vendo. Então é interessante pra caramba, é uma evolução contínua, cara. Esse é o fascínio do voo livre. Esse é o fascínio do voo livre. Você está sempre aprendendo, você nunca para, cara. Eu não paro de aprender nunca. O dia eu não vou, mas eu olho para o céu, olho para a nuvem, tem hora que eu vejo um urubu arrancando uma pena das costas, falei, ih, tomou uma ali. Fleury, a ideia é trazer sempre um bate-papo, né, dessa forma aqui, descontraído, todo mundo tendo a oportunidade de perguntar. É toda terça e sexta, né? Então, nas terças a gente vai abrir um bate-papo mais local, né, mais aqui no Espírito Santo, e na sexta-feira a gente vai trazer, né, uma personalidade, um piloto com experiência a nível nacional, né? Então, a ideia é essa, vamos ver se a gente consegue aí manter o nível. A ferramenta é fantástica, eu acho que a gente está numa nova fase da comunicação, né? Eu acho que aquele esquema da TV tradicional, ela mudou, a gente começou a perceber certos valores, né, que a gente não sabia, que era só direcionado através de uma opinião. Então, aqui a gente abre para todos dar as suas opiniões. Momento esse. Então, eu acho que aqui é a hora realmente que você sempre levantou aquela bandeira da família, né? Da família Voo Livre. Eu acho que é o retorno. A gente está vendo aqui os amigos entrando, abrindo, né, para se falar, se comunicar, interagir. Eu acho que vai pegar, a ferramenta já pegou, e a gente está aberto aí para poder fazer o link entre os amigos que a gente conquistou nesses anos todos e trazer para esses novos pilotos que estão vindo, e até mesmo essa troca, como o Arley falou, né, dos pilotos que muitas vezes passaram anos e anos, que são pilotos velhos, né, com conceitos que muitas vezes não eram certos, né? Então, discutindo, às vezes, alguns conceitos que o cara não conseguia evoluir, eles caem, né? E isso é legal, isso transforma, isso muda a vida das pessoas, né? Muito legal. Quando eu falei a questão do porquê que o cara para, né? A causa, a gente tentar encontrar o motivo, né? Seja uma frustração, seja um incidente, ou até mesmo chegar ao ponto de acontecer um acidente que realmente é o mais preocupante, que é isso que a gente tenta, né, buscar aqui para evitar, né? Se a gente conseguir entender o porquê que o cara chega a esse ponto, se é na instrução, né, se é no avanço de um equipamento, que não é a hora certa, eu acho que isso vai ser ideal, a gente vai conseguir, né, colocar o nosso objetivo aí em prática e ajudar muita gente. Esse foi o trabalho que a gente realizou durante 6 anos diante da CBVL, né, a qual você foi nosso diretor técnico, e também eu tive o prazer de compartilhar bons momentos, boas histórias e aprender muito. Então, grande mestre. Sempre aprende um com o outro. Legal. Isso aí. Obrigado. Eu também. Destinado o seu tempo aí. Esses dias eu vi um debate também do Thomas Milk. Eu vi ele conversando com umas pessoas também, assim, igual está aqui hoje, muito legal também. Eu vi, isso é legal. A gente tem que ficar conversando sobre o voo para não incentivar, né, esse momento aí. Para não esquecer. As técnicas, por exemplo, a gente está falando de cross, né? Hoje você perguntou assim, por que os caras querem logo o terceiro dígito, não sei o quê. Só que a gente, nesse bate-papo, nós falamos várias vezes, incentivando os caras a fazer quilometragem. Então os caras ficam com a pira, né? Pô, os caras querem fazer quilometragem, querem ser o melhor do estado, quer ser. Então naturalmente há um incentivo, né? Então, uma outra interessante, uma coisa interessante lá no Sertão, que a gente ia falar, não falou,
sobre o horário, né? A decolagem cedo, né? 5 horas da manhã. Aquilo é uma coisa fantástica. E tem muito mais coisa para a gente descobrir. Eu tenho reparado muita técnica noturna. Alguém já viu técnica noturna aí? Eu pretendo decolar à noite, não falo. Para quem não sabe aí, o Fleury foi o grande descobrimento dos horários, né? 4 horas da manhã, chegava na rampa para poder entender o ciclo e tal, e ele que foi o pioneiro, né? Então, assim, a gente tem uma vasta linha de conversa aí para poder, né, ficar o tempo todo aqui, mas eu não sei se eu devo passar, porque, né, já estamos aqui 1h30, então a proposta inicial era 1 hora para não ficar sacal, né? Tá. Beleza? Eu acho que a proposta a gente conseguiu, né, atingir o objetivo. Estava fazendo lift. Então, a gente estava fazendo lift lá em Natal, na praia, noite adentro. Lua nasceu dentro d'água. E a gente lá naquela praia do Camelo, lá em Genipabu, né? Genipabu. E é raríssimo aquele vento entrando no norte ali. E a gente brincando já final de tarde, lift, sem capacete, brincando ali na duna, sem chinelo, só de short, batendo no outro, propô e tal. A noite é dentro e a gente começou a noite. Daqui a pouco, cara, começou a soltar térmica. 8, 9 horas da noite entrava térmica. Eu engatei numa térmica, comecei a subir, e atrás da cidade, assim. E à noite não enxerga nada, eu fiquei morrendo de medo. Falei, cara, que diabo é isso? Mas aí já me deu um alerta, cara. Quer dizer, tem situações e deve ter lugares que você, lógico que tem a diferença de temperatura e térmica, que de repente a gente consiga, dependendo do nível hoje de planeio e tudo, consiga pegar. Quem já não viu umas tesouras, esses tesourão, não sei como é que chama, essas gaivotas no mar, vem pegando térmica, assim, no pepino tem muito isso, elas vêm enroscando numa térmica, você tira, vai nela, você não sente nada. E elas ficam enroscando uma bolha, sei lá o que tem ali, e vão derivando, e você joga o parapente lá, o parapente mal para de afundar. Ou seja, o teu nível ainda não está para isso, mas que ela existe, está trabalhando dentro do mar, existe. Então, tem muita coisa para a gente descobrir, explorar ainda. Muito legal. Isso é fantástico. E o sertão, dá para decolar meia-noite, cara. Galera, vou encerrar então aqui, beleza? Então, eu quero agradecer, Fleury, né, sua participação, e a participação de todos aí, que a gente consiga realizar outros, né, para poder fazer essa troca de experiência, beleza? Beleza. Obrigadão, Fleury. Obrigado, Valeu. galera.